Ah, cara, daí essa semana, bicho, eu tava tranquilo aqui em casa e começou um alvoroço aí no WhatsApp aí, os caras tudo louco aí, que o Jair pegou e meteu um indulto ali num deputado lá, o Daniel Silveira, o Daniel da Graça, recebeu uma graça agora o Daniel da Graça. Pô, cara, muita gente assim, tipo, não nota uma coisa que eu notei sobre esse caso, que eu acho que é importante que você entenda, ouvinte. Que uma coisa, ó, cara, você isso não tem a ver, tipo assim, com você gostar do cara ou não, sabe? Você gostando ou não do cara, uma coisa que tu tem que admitir, cara, é o seguinte, cara. O Daniel, cara, ele meteu o shape. Ele meteu o shape, ele tá shapeado. Né? Tá shape, ficou preso, eu pensei, pá, esse cara deve tomar umas GH. Mas daí ficou preso lá e não perdeu o shape. Então quer dizer que é um shape já construído já há muitos anos, um shape sólido, tá? E não tem como alguém que meteu o shape estar errado. Não tem como, isso é impossível. É impossível. Se você meteu o shape, cara, logo você está correto. Não há o que discutir. Ah, mas é porque a jurisprudência não interessa. Meteu o shape, tá correto. Ou se você meteu o shape, ou se você tem uma arma, você tá correto também. Se você não conseguiu meter o shape, porque eu tô muito ocupado, eu não consigo e tal, eu trabalho muito e tal, beleza, ok. Você pode comprar uma arma. Então existe a possibilidade de você estar certo, mesmo não tendo o shape, mas daí você tem que ter uma arma. E eu acho que no caso, esse cara, ele, além de ter o shape, acho que ele deve ter uma arma também. Então o cara, ele está duplamente correto. Compensação, o ministro Alexandre Moraes não tem arma, não tem shape, tem uma aparência, né, meio complicada ali, parece que ele não pegou um bronze, ele tá sempre meio amarelado, assim, sabe, não tá coradinho, assim, bonitinho, assim, o cara tá sem shape, quer dizer, então, o meu posicionamento sobre isso é o seguinte, cara, o Daniel tá correto, cara, porque ele tem o shape, tá? E, então é isso, cara, não vem querer, mas é porque. E outra coisa, né, cara, o Supremo também, assim, ó, o negócio, o Supremo, assim, ó, o Supremo ele nunca está errado, tá? O Supremo ele está sempre correto, eu sempre torço pro Supremo, porque o Supremo ele tá certo, né? Só que nesse caso são é o conflito entre duas coisas certas, tá? O Supremo e o cara que meteu o shape e que tem uma arma. Então provavelmente o cara que meteu o shape, que tem a arma, ele já ganha já do Supremo já por isso. O Supremo tá certo por quê? Porque é muito correto, tá? É muito constitucional, é muito válido de um ponto de vista jurídico você que é a vítima do negócio, você julgar aquele que o suposto agressor, né? Isso aí bate bem com a filosofia do direito, isso aí todo mundo sabe que é o correto, né? Quer dizer, então, você se diz vítima de um negócio e diz que o culpado foi o cara lá. Daí você manda esse cara pra ser julgado e o juiz quem que é? O juiz é você mesmo. Isso tá certo. Isso aí tá certíssimo, ó, tá correto isso aí, tá? Então também não há muito o que reclamar. Mas no caso do Daniel, como o cara tem o shape, daí já venceu, já acabou a discussão, não tem nada agora. E vamos ver, cara, se eles vão respeitar o shape do Daniel aí, mas se eles não respeitarem os militares também, que também são shapeados, né? Que também tem o shape, né? Até o general Heleno ali, cara, se tu pedir pra ele levantar a camisa ali, cara, ele vai mostrar o abdômen CR7 ali que ele tem. Certeza, cara. Tá? Ouvinte, é o seguinte. Eu tinha anotado aqui umas coisas pra falar hoje. E aí, meu bom, tudo certo? Beleza? O tema de hoje, cara, foi sugerido pelo meu patrão aqui, o Hernani Carreira, que ele tinha me perguntado se tem como, se ele acha que é possível, que seria um bom tema, né? Será que é possível se reinserir de volta na Matrix, no sistema? Né? E, pô, achei bacana, vou falar sobre isso. E assim, ó, cara, lá no filme Matrix, se você não viu, você veja esse filme, que esse filme é bom, cara, tá? Não fica vendo filmezinho de herói, cara. Vai ver Matrix, que pelo menos você dá entendeu? Na cabeça do cara já dá uma chave ali, o cara já, entendeu? E tem lá na Matrix um personagem, né, chamado Cypher, que ele é um cara que queria se reinserir dentro do sistema, tá? E é interessante porque não sei se tu sabe o que significa Cypher. Cypher significa zero, né?
E o nome Cypher é Cypher porque ele é uma oposição ao Nil, que Nil é um anagrama de one, né, que é ou um, né? Então o Cypher é o 0, o Nil é o 1, né, que é a linguagem básica da programação, que é um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, sequências de 0 e 1, tá? E, então, o próprio nome do Cypher é porque ele é um opositor ao cara lá, o Nil, tá? E lá no filme, o Cypher ele tem umas conversas lá com o agente Smith que é brilhantemente interpretado pelo. Que é Hugo Ivan, não sei o nome do cara. Mas é um puta ator foda aquele cara. E eu gosto muito, inclusive, dos diálogos, dos monólogos do agente Smith. Então, fantásticos os monólogos do agente Smith. Mas, né, ele fala, o Cypher, vamos voltar aqui, vamos focar aqui, ouvinte, senão o ouvinte já pega e já sai. O Cypher lá no Matrix, ele meio que ele faz um acordo com o agente Smith para ser reinserido de volta no sistema. Mas ele, para fazer isso, ele tem que trair o Neo e tal, aquela coisa toda. Provavelmente, cara, se você é mais ou menos parecido comigo, se você pensa mais ou menos do modo que eu penso, tá? Deixa eu comentar aqui que eu não tô me ouvindo direito, tá? Aqui. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Tá, assim, ó, provavelmente, tá? Se você é um cara meio parecido comigo, você já deve ter parado e pensado, se perguntado sobre isso. Será que talvez eu não seria mais feliz se eu não soubesse as coisas que eu sei? No meu caso é mais ainda porque eu sei um monte de coisa, cara. E às vezes eu fico pensando assim, pô, por que eu sei disso, cara? Que merda, hein, cara? Por que... Né? E daí tu fica pensando, pô, será que não é melhor o cara ficar na ignorância, né? A ignorância é uma benção, né? Ignorance is bliss, lá a frase do Cypher. Eu escrevi aqui, exemplo do Blue Pill pagode fim de semana, tá? Então assim, ó, será que pensa o cara do pagode do fim de semana, tá? O cara que trabalha a semana inteira e tal, mora numa favela que os caras chamam de comunidade, porque é um eufemismo para uma situação de miséria material que é imposta por países externos ao Brasil para conseguir escravizar o Brasil, né? Mas daí a Rede Globo acha isso muito ruim, muito grave, e daí chama comunidade para não chamar de favela, tá? O cara vai lá, mora numa favela, mora numa laje, tá? E final de semana o cara vai lá e faz um churrasco ali na laje, põe uma piscina de plástico, já entra na piscina, já toma uma Skol, já põe o pagodão pra tocar ali, o churrasco pra fazer, e daí o cara já é meio juntado ali com uma mulher com um rabão desse tamanho assim, que fica ali dançando, dançando, dançando. Pô, aquele cara, ele tá afundado na ignorância. Né? Aquele cara tá totalmente afundado na ignorância. Entretanto, meio que se tu olhar de fora, bicho, tu vai ver que, pô, a vida do cara é uma vida feliz, né, bicho? O cara tá vivendo ali, tipo, ele tá curtindo ali, aquele pagodão louco ali, está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira, está nascendo um novo líder. Sabe? Tá ligado? Os pagodão. Eu já prefiro já mais umas músicas assim mais patrióticas, assim, que nem aquela do Eu sei que vou tancar, por toda a minha vida eu vou tancar. Desesperadamente eu vou tancar, e a cada gesto meu será pra te dizer que eu sei que eu vou tancar. Ou aquela do Renato Russo, né? É preciso tancar o Brasil como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, é possível tancar. Entendeu? Eu já curto uma música mais nacionalista, né? Então, mas vamos pensar no cara. Vamos pensar no cara do pagode lá. Pô, aquele cara, ele tá vivendo uma vida tranquila, ele tá vivendo feliz ali. Pô, o cara trabalha toda semana, depois fim de semana o cara sobe na laje, entra na piscina de plástico, toma a cerveja dele, tá ouvindo um musicão ali e tal, né?
Outro exemplo do cara que tá vivendo numa blue pill enorme é o cara lacrador lá. Já falei sobre isso no- nos episódios passados, tá? Mas o cara lacrador, ele tá também, ele tá num nível de blue pill. E olha só, a vida do cara que é lacrador, ela não é tão feliz, porque o cara sofre muito com o modo que ele encontra a realidade. Ah, meu Deus, machismo estrutural, não sei o que e tal, né? Que morre um monte de pessoa trans e não sei o que. Na cabeça do cara, isso é muito sofrimento pra ele, tá? Nessa blue pill que ele tá mal, ele entende que ele é controlado remotamente por grandes corporações, né? Num sistema de oposição controlado. A vida desse cara é uma vida difícil, tá? Mas ao mesmo tempo, por ele estar nessa blue pill, a vida dele tem muito significado, pelo menos pra ele, tá? Então na vida dele, ele, pô, eu tô lutando contra o sistema, não porque o patriarcado, porque não sei o que e tal, né? Visibilidade trans, não sei, e o cara fica ali, né? Ou seja, ele tem um porquê, ele tem meio que um motivo pra viver. E aquilo dá um significado. A vida dele é meio desgraçada porque ele vê um monte de problema que não existe e tenta enfrentar um monte de problema que não existe. O cara é um Don Quixote da vida, tá? Mas ele tem significado na vida dele, tá? Então meio que a ignorância, ela, ao mesmo tempo que ela te dá ela pode te fazer feliz, que nem o cara lá do pagode, né? Ao mesmo tempo ela pode te dar um significado que pra tu mesmo é um negócio totalmente real na tua vida, que é o cara do lacrador que tá lutando contra o sistema e tal e tal e tal. Me engasguei aqui. Ai, pera aí. Ai, não tem problema, eu tenho água aqui também. Tá. Assim, ó, tem um filósofo, tá? Que é o Nietzsche, tá? Que é um cara que ninguém lê ele, mas todo mundo adora citar o Nietzsche, né? O Nietzsche tem uma metáfora muito interessante a respeito da vida humana, né? O que seria a vida humana? A vida humana pro Nietzsche é como se fosse uma jornada que tu vai fazendo em rumo a subir uma montanha, tá? Então você vai subir. A viver é como se fosse subir uma montanha. Então você vai ter dificuldades e tal, mas você vai subindo, tá? O Nietzsche dizia o seguinte: o filósofo real, ele é o cara que está no ponto mais alto possível da montanha. Então ele foi subindo e subindo e foi transcendendo a condição humana a ponto que o cara tá num Ibermensch, entendeu? O cara Iba é acima e Mensch é humano no sentido geral. Né? Que no Brasil os BR trouxas traduziram como super-homem. É o super-homem. Por que, cara? Ah, cara, que merda, cara. Me deu uma tristeza aqui agora, bicho. Nessa metáfora do Nietzsche, o Nietzsche diz assim, olha, a Vivete subiu uma montanha e o filósofo ele tá lá em cima, né? E o trajeto de você subir a montanha, quanto mais tu sobe a montanha, você vai ter uma recompensa muito boa, tá? Que é a vista. Você vai conseguir ver muito e muito, muito longe, quanto mais alto tu tiver. Então seria importante para você subir a montanha. Entretanto, deixa eu me ajeitar aqui. Entretanto, tem um efeito muito negativo de você subir a montanha, né? Que é o seguinte: esse trajeto que todo mundo está fazendo, todo mundo que é humano está fazendo. Então o cara vai subindo e tal. A grande maioria das pessoas que está subindo a montanha, ela para na base da montanha. Ela não vai subir muito. Então ela sobe um pouco, se esforça um pouco e fica ali. Outras pessoas também só se esforçam um pouquinho mais e sobem um pouco mais. Tá? E outras pessoas, cada vez num grupo menor de gente, vai subindo mais e mais e mais e mais e mais, até que todo mundo desistiu e sobrou só lá em cima o filósofo. Que é o que seria, na visão do Nietzsche, o máximo possível que um ser humano poderia ser. E o Nietzsche vai dizer, olha cara, você vai pagar um preço para ter a vista. E o preço da vista, cara, é você ser um cara completamente solitário em cima de uma montanha. Por quê? Porque as outras pessoas, cara, que desistem mais na base, elas junto com elas tem um monte de gente que desistiu também.
Então elas vão estar ali tudo juntas, né? Em compensação, o filósofo, ele vai estar lá em cima sozinho. E isso tem a ver com o negócio que eu tava falando de ser Blue Pill, Red Pill, sair da Matrix e tal, né? Quanto mais conhecimento tu tem sobre a vida, cara, menor o número de pessoas que você vai conseguir trocar ideia, menor o número de amigos que você vai ter. Por quê? Porque tu tá num outro, você subiu, você tá num outro patamar da condição humana. Então você vai olhar o cara que tá na laje e você vai sentir naturalmente uma repulsa daquilo. Você fala, não, isso aqui não... Isso aí seria um inferno pra mim, tá, num negócio desse. Tá? Do mesmo modo, os caras que subiram um pouquinho mais, que são os caras lacrador, né, que acham que estão lutando contra o sistema e tal. Esses caras também, se tu é um cara que tu tá num patamar muito mais elevado, cara, você não vai conseguir tancar aquilo ali. Você vai ficar, não, vocês são tudo uns trouxas manipulados. E também não vai dar pra ti. Né? Então, ao mesmo tempo que o conhecimento ele é algo importante, porque ele te faz alcançar uma vista muito grande, e essa é a tua recompensa como alguém que pensa, ao mesmo tempo, cara, o conhecimento ele meio que te afasta das pessoas, tá bom? Tá, e daí assim, né? Então, assim, por tu ser um cara diferente, vai ser muito difícil pra você, inclusive, por mais que você queira, vai ser difícil tu ser aceito no meio, né? Pensa no cara do pagodão lá em cima da laje. Esse cara do pagodão em cima da laje, bicho, se tu chegar, imagina você, ouvinte, você que é um Jorge, que tal, que acha tudo cringe, que acha tudo blue pill, porque você é o fodão, você é o cara que transcendeu, entendeu? Você não tá perdendo tempo com bobagens, né? Então, você prefere, o cara que é o Jorge, ele vai olhar esse cara na laje, sambando lá com a mulher dele, comendo churrasco, tomando Skol dentro de uma piscina de plástico. Esse cara, você vai olhar pra ele e você não vai tancar, você não vai conseguir tancar. Porque você é um Jorge, e você que é um cara Jorge, você deve estar em casa pensando, ah, como eu gostaria de estar ouvindo o desenho japonês lá, não sei das quantas. Que é uma forma de cultura, que é um entreguismo cultural, né, diga-se de passagem. Mas não vou entrar nessa questão por enquanto, talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso. Então, assim, ó, a questão é a seguinte, no negócio do Cypher. Será que é possível tu voltar ao patamar que tu tava, né? Será que é possível, vamos pegar a metáfora do Nietzsche, será que é possível tu descer a montanha, cara? Será que é possível tu se reinserir dentro da Matrix, pegar e grudar o negócio ali, cara? Será que é, cara? Né? O meu entendimento sobre essa questão é que não é possível, tá? Não é possível, tá? Porque o conhecimento que tu tem, cara, o que é o conhecimento? O conhecimento, ele é um parâmetro cerebral para uma ação. Então eu vou te dar um exemplo depois ficar mais fácil, tá? Mas, cara, quando tu introjeta no teu cérebro um parâmetro, você não tem como tirar. Esse parâmetro, ele muda a tua alma dentro e você não tem como trocar, você não tem como desinstalar. Um exemplo que se dá é o negócio da mão no fogo, tá? Então, quando você tem um conhecimento que você vai se queimar se você botou a mão no fogo, cara, dificilmente, cara, você vai voluntariamente colocar a mão no fogo. Por quê? Porque como tu já teve um conhecimento, esse conhecimento é um parâmetro, e esse parâmetro entrou na tua cabeça e modificou o teu cérebro, você vai ser automaticamente repelido do fogo. Você não vai querer botar a mão no fogo, tá? E voltar na Matrix seria mais ou menos como se tu soubesse que o fogo queima e mesmo assim você vai lá e fala, pô, será que eu vou me queimar neste fogo? Daí você vai lá e põe a mão no fogo, me queimei, né? Daí o teu cérebro ele vai dizer, mas eu te avisei. A gente já sabia, a gente já tinha esse parâmetro instalado no nosso software mental. Então, assim, ao contrário de um computador, que você pode instalar um programa e desinstalar o programa a hora que tu quiser, o cérebro da gente, como ser humano, ele não funciona desse modo. A partir do momento que um software é instalado dentro da tua cabeça, você não tem como desinstalar o software, tá? Voltar para uma versão mais antiga, tá? Voltar a usar o Windows XP, né? Se tu instalou o Windows 7, cara, não tem como voltar ao Windows XP dentro da tua cabeça. No computador tem, né? O computador aceita. Que eu botei aqui, exemplo de mãe solteira com 4 filhos da igreja. Ai, meu Deus. Eu não devia dar esse exemplo, mas vamos lá.
Então, assim, cara, digamos que você é o típico beta. Você é o cara aí que, pô, nunca conseguiu mulher nenhuma ao longo da sua vida, mas você é um cara trabalhador, você é um cara esforçado, você é um cara que acredita em valores, você é um cara que acredita em Deus, mas que você não ganha nenhuma curtida em aplicativo de relacionamento nenhum. Aí, diante disso, você vê, pô, o mundo tá errado, será que eu vou? O que eu vou fazer? Daí eu, vou na igreja. Daí você vai lá na igreja, não tem na igreja no seu bairro, porque você é um beta. Igreja é coisa mais de pessoa com poder aquisitivo maior, mas tem um pastor lá com uma igreja de garagem dessas, eu ia dizer um nome de uma igreja, mas não vou dizer. Que começa com U, tá? Você vai lá na igreja que começa com U, final de semana, põe um monte de dinheiro lá naquela merda lá, e lá naquela igreja você vai encontrar um cara, você vai encontrar um pastor, tá? O pastor, ele vai olhar pra você e vai dizer, pô, esse cara é um betinho, esse cara tá sozinho, né? Esse cara funcionário público, concursado, tá sozinho, Betinho. Daí o que o pastor vai chegar pra ti? O pastor vai chegar pra ti e vai falar, olha, fulano, tem uma moça aqui, Maria, tá? Que ela tem 4 filhos, tá? Uma mulher muito bonita até, tal, tem 4 filhos. O marido dela é um bandido marginal, né, que batia nela e ela se separou do cara. E eu podia juntar vocês dois, se vocês quisessem, tal, pra ter uma vida feliz juntos, né? O que acontece? Quando você é um cara que tem um pouco de noção na realidade, você é um cara mais red pilado, você escutou o Dom Sandro, né? Você não quer se lascar, não quer se lascar. Quando você escutou o Dom Sandro, cara, você meio que você vai repelir isso aí, você vai falar, não, isso aí não tem condição, isso aí é furada, né? Agora, o cara que é blue pill, o cara vai lá, pô, vou dar uma chance e tal, né? E daí o que o cara faz? O cara põe essa mulher pra dentro de casa, ou põe os filhos dela pra dentro da casa também, vai ouvir os filhos mal educados dizendo você não é meu pai, e daí o pai da criança vai visitar no final de semana, já vai ter ameaçado de morte, você tem medo de cara, do cara porque você é um beta, você não tem nem o shape, não tem nem a arma, e a mulher do cara também, no fim das contas ela nem gosta de ti, mas ela tá com você porque você é um cara que provém pra prole dela, e essa mulher, ela não vai te defender do cara que batia nela. Isso é um cenário do cara blue pill. Então você vai ter uma vida totalmente desgraçada da cabeça. Você vai estragar a sua vida se você se juntar com essa pessoa, tá? Que fez escolhas erradas, tá? Na vida dela. Sempre escolhas, né? E será que eu tô fazendo um discurso de ódio aqui, cara? Será que vai dar uma merda? Eu vou ter que cortar. Essa parte acho que eu vou ter que cortar. Será que eu vou dar uma pensada se essa parte vai estar ou não, tá? Agora, se você é um cara que tem um conhecimento um pouco mais, por assim dizer, red pill, eu odeio esse termo, porque o negócio dos red pill virou uma merda, por quê? Porque é um monte de cara, um com ego maior que o outro, cara, um brigando com o outro, um xingando o outro, cara, um arrumando treta com o outro, cara. Os caras têm tanta coisa em comum e ficam brigando por ego que um quer aparecer mais que os outros, cara. Enfim. Esse meio red pill maravilhoso aí, né? Mas eu vou usar o termo red pill porque é um lugar comum. Tu sabe o que é. Se você é um cara red pillado, tu sabe, ó, aquilo é furada. Não dá pra ir, não dá pra ir. Tem como tu ignorar esse conhecimento, cara? Não tem como tu ignorar. É impossível tu ignorar isso. A partir do momento que tu sabe que tu vai se ferrar se tu se juntar ali, você não... Por isso que não tem, cara, não tem como. O conhecimento, cara, quando ele entrou na tua cabeça, você não tem como esquecer mais, a não ser que você tome uma paulada na cabeça. Ou se aparecer os caras dos Homens de Preto com aquele bastão luminoso, os caras... Né? Mas no geral não tem. Então, assim... Por isso que eu digo assim, é impossível, cara. Se você souber um pouco, tiver algum pouco de conhecimento, cara, você jamais vai aceitar ter um relacionamento com uma mulher dessa. Ou seja, não dá. Tá? Não dá pra você... Não dá pra você se reinserir dentro do sistema. Esse é o meu veredito. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui só um pouquinho. Tá, falei. Tá, o que é possível fazer? Aqui eu anotei um negócio, tá, que parece meio confuso, mas eu vou te explicar, não vai ficar tão confuso. Eu vou ler aqui pra ti, ó. A primeira coisa que tu tem que fazer, se você é um cara um pouco, que tem um conhecimento um pouco maior da realidade, tá? A primeira coisa que tu tem que fazer é o seguinte, cara. Entenda que você é o que você é pra você mesmo. Tá? E isso não tem como mudar. Mas você
pode não ser você para os outros. Então, de novo que ficou confuso, né? Entenda que você é o que você é para você mesmo e isso não pode mudar. Mas você pode não ser você para os outros. Mais ou menos, entendeu? Perdi o ouvinte aqui já. Assim, ó, o que eu tô querendo dizer? Se você é um cara que supostamente saiu da Matrix, se você saiu se você é um cara que realmente tomou a Red Pill e saiu, você não tem como mudar isso. Você não tem como mudar esse fato. Tu precisa aceitar aquilo que você é, né? Então, beleza, você aceita que você é um cara red pillado. Mas ao mesmo tempo, tu pode não mostrar aquilo que você é para as outras pessoas, né? Então você pode se disfarçar, por assim dizer, de um cara blue pillado. Né? Então vamos de novo, né? Entenda que você é o que você é para você mesmo e isso não tem como mudar. Mas você pode não ser você para os outros, né? Vamos voltar, por exemplo, do cara da mãe solteira com 4 filhos lá do pastor. Se você é um cara red pill e tal, não adianta você ficar, tipo, ofendido com o pastor, xingar a mulher e ir lá na internet fazer um texto enorme, tá? Você pode simplesmente se fazer de blue pill, cara, mas não pra se aproveitar da mulher, tá? Você deve fazer de blue pill e falar, ó, posso até tentar ver se vai dar certo, mas não sei se vai dar, e acho que é melhor não, tá? Daí meio que tu tirou um problema da sua vida, cara, sem arrumar treta. Você não arrumou treta com a mulher, que ela não vai se sentir rejeitada. Você não arrumou treta com o pastor, você não arrumou treta com toda a sua comunidade ao redor. Então, assim, cara, o que eu tô querendo te dizer é que você não deve ser um cara que fica metendo a red pill em todo mundo, né? Imagina assim, por exemplo, eu, cara, que estudei filosofia minha vida inteira, cara. Tu imagina se eu falasse tudo que eu penso pra todo mundo o tempo inteiro, cara. Eu ia ser que nem o Nietzsche, cara. Eu ia ser insuportável, que nem, sabe, que... Eu ia ser totalmente intancável. Intancável, não dá pra tancar o Homero. Homero, o intancável, né? Então, o que eu tô querendo te dizer é que é possível, tá? Tu sendo um cara que tem um conhecimento maior, tu se disfarçar, né? Vamos voltar pro exemplo da montanha do Nietzsche. É possível tu subir a montanha, ver a vista, cara, descer lá pra base e ficar ali no meio das pessoas e se fazer que você não sabe o que você sabe, tá? Desse modo, tu vai estar no meio das pessoas, mas as pessoas não vão saber que você que você é um cara que tem um patamar muito mais elevado da sua vida, tá? E assim você evita de arrumar problemas, tá? A solução a isso é a solidão, é subir a montanha e ficar lá, sozinho, tá? Mas se você não quiser ficar sozinho, tá? Isso é muito difícil porque a natureza humana, ela é uma natureza do animal político no sentido de vida para com a comunidade. A nossa natureza, ela precisa do outro para formar a nossa própria individualidade. A nossa individualidade é formada a partir do convívio com o outro, de fora para dentro e de dentro para fora, né? E eu tô falando que é possível se disfarçar de blue pill, tá? Porque eu escrevi aqui, citar meu exemplo. Eu sou um exemplo disso. Eu sou exemplo perfeito disso, né? Não é fácil, mas é possível. Pra quem não sabe, né, acho que eu sou um cara que eu estudei filosofia a minha vida inteira. Então, se for pegar ali minha graduação, são 4 anos. Meu mestrado são 2 anos. Meu doutorado, eu tô no final, são 4 anos. Isso aí dá uma década, né? Eu estou há uma década dentro de um curso de humanas, de vários lugares diferentes, e de federal e tal, e tal, e tal, e tal. E eu sou um cara de humanas, tá? Não tenho problema em falar isso, né? Inclusive, assim, quem gosta de mim, saiba o seguinte, cara, você gosta de um cara de humanas. De um cara que é humanas, lá do último nível, lá do inferno, lá da, entendeu? Filosofia, acho que talvez sociologia seja mais, antropologia, sociologia seja mais de humanas do que filosofia. Mas eu sou esse cara, né? Eu sou um cara de humanas. E eu vi o seguinte, cara, eu entendo muitas coisas, cara, e eu vi que eu simplesmente não ia conseguir terminar o meu doutorado, nem meu mestrado, nem minha graduação, se eu ficasse metendo a real em todo mundo lá. Então eu entendi que eu tô num meio onde pessoas, cara, elas estão afundadas naquela coisa toda do identitarismo, da visibilidade trans, e não sei o que e tal. E diante disso eu falei, olha, eu quero terminar o curso.
né? Porque é um projeto de vida meu que eu tenho, eu quero terminar isso aqui. Agora, se eu ficar comprando briga com todo mundo e tal, será que vai dar certo? Não vai, por quê? Porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi os caras chegar em curso de humanas, de filosofia, primeiro semestre, bicho, o cara começa, até o final do semestre o cara brigou com todo mundo. Meteu a real em todo mundo. Daí o que acontece? Esse cara vai começar a ser perseguido, esse cara vai ser escorraçado, né? E no segundo semestre esse cara vai embora, porque o cara não vai aguentar, né? Ou seja, pra tu aguentar um curso desses, cara, dependendo do que você pensa, você tem que se manter muito neutro. Você tem que se manter, assim, totalmente... Tem que ser o cara stealth, entendeu? E dá certo. Eu tô te falando que dá certo porque deu certo comigo, tá? Eu passei o curso inteiro, cara, e... Beleza, não tem muita gente que gosta de mim lá, mas de gente que me odeia, cara... De gente que me odeia no curso, cara, deve ter no máximo, cara. No máximo umas 50 pessoas, cara. Não, brincadeira, brincadeira. Tinha um bruxo meu que estuda Nietzsche. Agora que eu tava falando do Nietzsche, eu me lembrei dele quando eu tava pensando sobre o que falar. E esse cara, bicho, ele tem todo aquele... Ele tem o estereótipo do cara que estuda Nietzsche, né? Eu não vou dizer se é da graduação, do mestrado, do doutorado. Mas é um cara, assim, que ele já é mais velho, assim, do que eu. E esse cabelo meio branco e tal. E ele anda todo... Ele anda que nem um Nietzscheano, cara. O cara que estuda Nietzsche, geralmente ele olha... Ele anda meio com uma expressão de que tá desgraçado da cabeça com alguma coisa. Triste, olhando pra baixo, né? E esse cara, ele era tão pra baixo que ele, inclusive, ele nem levantava os pés direito pra andar. Ele andava com os pés meio rastejando. Esse cara já me odiava lá no... Ele me odiava lá no... Eu cometi a besteira de dar minha opinião, né? Daí o cara já me odiou já até o fim dos tempos, né? Que ele me perguntou o que eu achava da eleição do Bolsonaro. E sabe o que eu falei, cara? Pro cara me odiar pro resto do curso. Sabe o que eu falei, cara? Eu falei o seguinte, olha... Ele foi eleito. Só isso, cara. Só isso bastou pro cara me odiar até o fim dos dias dele, cara. É difícil, né, cara? Tipo, foi eleito, tipo, isso é um fato, entendeu? E por ele ter sido eleito, ele tem que ser respeitado no cargo dele. Mas daí, tipo, esse cara, ele me odiava muito, né? E daí, pô, cara, não tem o que fazer, né? E depois que ele descobriu que eu estudava estoicismo, ele começou a me odiar mais ainda, né? Porque o Nietzsche, ele não gostava do estoicismo, porque lá tem um texto do Nietzsche que se chama Genealogia da Moral, né? Que é um texto em 3 partes, né? Na primeira parte ele fica o texto, a primeira parte do texto inteiro do Nietzsche, ele tá falando mal dos judeus, do povo judeu e da religião dos judeus, que é uma religião que enfim, não interessa, que não vamos, né? Não vamos. E outra coisa, né? É muito engraçado você ver os caras que estudam Nietzsche. Você vira pro cara e fala, tá, mas tu sabe que esse pensador aí é uma fundamentação teórica do nazismo, né? Essa questão de força, fraqueza e tal. É a fundamentação teórica da moralidade nazista, né? Daí todo mundo que estuda Nietzsche, cara, todo mundo, não, veja bem, não é bem assim. Daí tu fala, tá, mas e aquele texto lá que ele tava falando especificamente mal? Não, mas ele não tava falando contra o povo, ele tava falando contra a religião, é outra coisa e tal, não sei o que e tal. Então os caras vão tentando encaixar ali e não encaixa, né? Mas... Os Nietzscheanos são foda, cara. Os Nietzscheanos, bicho, tem muito pouco Nietzscheano, assim, que o cara se dá bem comigo, assim, né? E esse cara que estudava Nietzsche, toda vez que eu chegava na aula, cara, porque... Ah, só esqueci de contar porque que o Nietzsche não gostava do estoicismo, né? Nessa terceira parte desse livro, Genealogia da Moral, o Nietzsche discorre sobre um negócio chamado ideais ascéticos, né? Que é um ideal anti-vida de vontade, que é o cara que nega a sua própria vida. E o estoicismo, ele tem muito isso, né? De você viver uma vida regrada, de você não sucumbir às suas paixões e tal, seguir a tua racionalidade. E o Nietzsche ficava furioso com isso. Fala, não é pra seguir racionalidade, que a racionalidade não leva a lugar nenhum, é pra você seguir o instinto e você ser um cara forte que faz aquilo que você quer e tal, e ser um Übermensch e tal. Então ele não gostava também do pensamento estoico, né? Que ele achava que era um grande coping e tal. Ele não usava essa palavra coping, mas
Mas é aquela coisa, né, do Nietzscheano. E esse cara, toda vez que eu chegava na aula, tipo assim, esse cara, ok, esse cara me odiava, tá? Mas, toda vez que eu chegava na aula, eu dava uma zoada nele também, cara. Toda vez que eu chegava na aula, eu chegava e eu fazia, deixa eu me olhar aqui, toda vez que eu chegava na aula, eu chegava e fazia, tipo, eu fazia aquela saudação do Marco Aurélio. Tem uma estátua do Marco Aurélio que o Marco Aurélio ele tá saudando a plebe. Ele tá meio que aqui, ó. Que ele tá. Que ele tá tipo, ok, meu nome é Marco Aurélio. Eu sou um grande filósofo estoico. Você tem a graça e o privilégio de observar a minha estátua. Eu vou até botar a foto da estátua aí. Que ele tá em cima de um cavalo, assim, estátua, assim, um cara absolutamente foda, assim, absolutamente shed, assim, em cima do cavalo. E toda vez que eu chegava na aula, bicho, eu olhava pra esse cara e eu fazia aquela expressão do Marco Aurélio e até levantava a mão assim, olá, fulano, tudo bom? E ele ficava muito puto. Ele ficava, tipo, desgraçado da cabeça comigo. Porque ele já não gostava de mim e quando eu fazia a expressão do Marco Aurélio ali, cara, o cara, tipo, tiltava, assim, né? Mas enfim, saiu um pouco do. Saiu um pouco do assunto, né? Mas nesse caso, tipo assim, eu não consegui me disfarçar muito bem porque eu vacilei, né, cara? Eu falei que um presidente eleito deveria ser respeitado por ele ter sido eleito, né? E, mas no geral, tá? No geral é possível, né? No geral, se você é um cara muito red pelado, é possível tu esconder aquilo que tu pensa pra você conseguir se disfarçar ali no meio. Então você vai andar meio disfarçado no meio da galera. E isso é o que, cara? Isso se chama, tem um termo em grego chamado phronesis, que o pessoal diz que é phronesis, né? Que é um negócio que chama sabedoria prática. A phronesis, que é uma virtude estoica e tal, me fez ver o seguinte, cara. Se eu falasse o que eu penso, eu não ia conseguir sobreviver 10 anos ali. Simplesmente se eu chegasse e metesse a real em todo mundo, falar, ó, vocês são todos manipulados por grandes corporações, vocês estão ajudando o sistema, vocês não estão lutando contra o sistema, entendeu? Se eu falasse tudo que eu penso, coisa que eu já disse ali em outros episódios, eu não ia conseguir, não ia conseguir tancar. Porque eu ia ser muito perseguido, ia ser muito achincalhado e eu não ia conseguir avançar no meu plano de ser um bom profissional na área de filosofia. Então, assim, eu entendia isso, né, cara? Eu entendi, ok, eu não vou conseguir e tal, eu preciso dar uma blue pilada, tá? E isso tudo que eu tô falando, cara, você pode usar pra sua vida pessoal, tá? Você que tem certos conhecimentos, cara, esses conhecimentos, tu não tem como negar eles dentro da tua cabeça, mas tu tem como impedir que outras pessoas saibam que tu tem. E isso é útil pra tua vida, tá? Isso é uma habilidade importante pra sua vida, tá? Você não falar tudo que você pensa. E além disso servir pra eu conseguir sobreviver no curso, cara, eu ficava pensando, cara, tá, mas o que eu vou ganhar, tipo, metendo a real em todo mundo, cara? Esses caras, eles já estão totalmente alienados, eles não vão conseguir entender. Eles não vão, né? Tipo assim, o que eu ia ganhar? Nada. O que os alunos do curso iam ganhar? Nada, porque eles não iam entender também. O que a secretaria do curso ia ganhar? Um problema. O que os professores iam ganhar com isso? Também nada. Né? O que o curso em si ia ganhar com isso? Nada. Né? Ou seja, se eu começasse a meter real em todo mundo sem parar, eu ia ter um estresse enorme, né? E eu não ia, nem eu nem ninguém, cara, ia ganhar alguma coisa com isso. Então não é razoável, pelo menos isso que eu penso, né? Você chegar e meter real em tudo o tempo inteiro. E aqui eu vou te dar uma importante lição pra tua vida, cara. Na tua vida, cara, tu tem que tentar não comprar todas as brigas, mas você deve comprar as brigas corretas, as brigas certas. E de preferência, as brigas que você comprar tem que ser brigas que tu consiga ganhar. Tá? E no caso, assim, do meu caso aí do curso de humanas, eu não ia ter nem como ganhar. Os caras iam me tirar do curso, ia dar um jeito, iam puxar meu tapete e tal. Então não ia ter o que fazer, tá bom? Tudo que eu tô te falando é pra que tu entenda que, tipo, o conhecimento que tu tem, se você tem um pouco mais de conhecimento, cara, você não pro seu bem e pro bem das pessoas que te cercam, cara, e pro bem geral, cara, às vezes é importante que você não comente o conhecimento que tu tem.
Eu sempre falo isso, né, cara? Eu tenho alguns conhecimentos de alguns textos, cara, sobre democracia e tal, e sobre o churrasco. Tem alguns textos filosóficos sobre o churrasco que eu fico pensando, cara, se eu fizer um vídeo sobre isso, cara, tipo assim, não. Tipo, não precisa, saca? Não, porque às vezes o cara vai me escutar falando sobre o churrasco e vai dizer, pô, esse cara tem razão. Eu falei, não, não é eu, é um outro filósofo que falou isso. Não, mas esse filósofo tem razão. Daí o cara vai lá e se churrasca. Né? Então, nem todo o conhecimento que você tem na vida, ele é um conhecimento que vale a pena você compartilhar com os outros, tá bom? O que eu escrevi aqui mais? Deixa eu ver. Aqui, ó, existem limitações, tá? Isso aqui é importante também, tá? Essa máscara de tu ser um cara blue pill, ela é uma máscara que é possível de ser feita, eu estou te dizendo, é possível porque funcionou comigo, né? É possível, né? Mas ao mesmo tempo que é possível, ela é limitada. Limitada porque tu consegue, de certo modo, esconder o que tu pensa, tá? Mas isso em um nível superficial. Então você tá conversando com os teus colegas, você dá uma opinião genérica ali e tal, você não mostra muito o que tu pensa. Tá? Ou no teu trabalho, você tá ali e você odeia o seu chefe, mas você não vai meter real. Você vai trocar uma ideia ali e tal, como se ele fosse uma grande pessoa, tomar um café com o cara e depois você vai embora. E você vai mentalmente em casa xingar o cara, né? Mas essa máscara de tu ser o cara blue pill, ela funciona, mas ela em um nível mais profundo ela não vai funcionar. E aqui eu falo especificamente com relação aos relacionamentos interpessoais, tá? Entre homem e mulher, por exemplo. Vamos pensar assim. Não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas vou falar um pouco. Todas as gurias de humanas que eu saí até hoje, tá? Deu certo no começo. Tipo, alguns 3, 4 meses e tal, tá? Mas depois, cara, quando tu começa a conviver todo dia com a pessoa vai, fica o final de semana inteiro na sua casa. Quando você convive todo dia com a pessoa, cara, uma hora ou outra, cara, você vai falar uma coisa que você não devia ter falado. E a pessoa vai se ligar e ela vai descobrir aquilo que você é. E daí, tipo assim, não deu certo, saca? Muitos dos meus relacionamentos não deu certo por isso. Porque, tipo, eu comecei bem, tipo, não mostrando muito, assim, o que eu pensava, assim, não metia real na guria, né? Mas ela meio que entendeu, tá, esse cara aqui, ele não tá fechado com a gente, ele tá fechado com alguma outra coisa que eu não sei exatamente o que é, porque eu não entendi, mas eu não quero mais. Então, em um relacionamento, cara, é muito difícil você, a não ser que tu seja um psicopata completo. Se tu for um psicopata mesmo, assim, você consegue, tá? Mas no geral, cara, não dá pra você. É muito, muito complicado, muito difícil você esconder aquilo que você pensa, né? Quanto mais próximo de você uma pessoa é, mais difícil é você esconder aquilo que você é, né? Por isso você tem que, de certo modo, para manter o disfarce, para você não ser morto pelos agentes da Matrix, você tem que manter uma certa distância dos agentes para que os agentes não desconfiem, tá bom? E você não vai fazer isso tudo que eu tô te falando para se dar bem, né? Você vai fazer isso tudo porque simplesmente a tua sabedoria prática te diz que você tem que fazer isso, tá? Então, não sei, cara, o que tu acha, ouvinte? Será que eu não tô metendo uns coping e eu tô sendo um péssimo ser humano mentindo para as pessoas e escondendo aquilo que eu sou? Pode ser, porque no fim das contas é isso, né? No fim das contas, o que eu tô te dizendo é o seguinte: você não tem como voltar pra Matrix, mas o que você pode fazer é fingir que você não saiu, né? Ou seja, você tem que estar mentindo permanentemente para pessoas, tá? Ou não mentindo, mas evitando conflitos e evitando de dar certas opiniões que tu tem, né? O que de fato é mentir, né? Mas a mentira por si só, a mentira de certo modo ela não é um problema, tá? A questão da mentira é amplamente estudada dentro da filosofia, tá? E existem pensadores que dizem que você não pode mentir em hipótese alguma, né? Que nem o Kant. E existem pensadores que dizem, olha, em certa medida, se o fim da mentira for um fim bom, você pode, né? Então você pode fazer coisas erradas com o fim certo e tal. Não sei até que ponto eu concordo com isso, tá? Mas eu tô te falando sim que é o que eu tive que fazer, tá? Então,
Eu tive que esconder durante muitos anos muita coisa que eu pensava, tá? Senão eu não ia conseguir. Tá? E agora eu tô te falando isso por quê? Porque agora eu tô no final do doutorado. Acho que no meio do ano, quem sabe, termina. Tá? Então se der alguma merda, tipo, isso não tem problema. Tá? Porque eu já não vou estar mais lá. Tá? Então. E esse período, cara, de 10 anos, cara, ele meio que me serviu, assim, de um aprendizado muito grande, sabe? Pra minha vida, assim, pra eu... Principalmente no que diz respeito à tolerância, né? E... eu lembrei de uma... É... eu lembrei de uma, não... Os caras, não, porque a gente tem que fazer uma semana sobre visibilidade trans, não sei o quê. E eles viraram assim pra mim, assim... E o que tu acha, Homero? E daí eu olhei assim pra eles, assim... Eu olhei assim... não, é importante, tem que fazer mesmo. Vocês estão bem certos com isso aí. Tem que fazer isso aí. Depois, depois eu fui pra casa, bicho. Eu fui pra casa rindo sozinho, cara. Eu falei, caralho, maluco. Olha o que. Tipo assim, os caras podiam estar lutando contra o poder das grandes corporações, mas estão fazendo uma semana de. Sabe? Pra quê, cara? Você vai mudar o sistema? Não vai, cara. Você tá ajudando o sistema. Mas enfim. Isso aí. Então, assim, em resumo aqui, tá? Eu não acho, tá, que seja possível tu voltar a um estágio de conhecimento anterior, tá? Ó, que você está. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é possível você reduzir ao máximo o teu dano social, ao muito reduzir, não ao máximo, que seria 100%. Mas é possível tu reduzir o teu dano social, se tu for um cara mais... se tu tentar, né, se misturar ali no meio da galera, tá? E às vezes, cara, tu vai ter que se misturar. Às vezes não tem choro, às vezes tu tem o teu chefe lá, cara, você odeia o teu chefe, mas tu precisa do emprego, então tu vai ficar ali. No meu caso, com o negócio de humanas também, cara, eu não me dava bem com muita gente, mas eu tava ali, tá? Por quê? Porque eu entendo que mais importante é eu conseguir cumprir o objetivo, que era eu ter um doutorado completo, tá bom? E é isso, cara. Um abraço aí pra você, tá? Esse aqui é o último episódio aqui da série, tá? Do Pro Nova Vertente. Tá? Se alguém não se inscreveu no meu canal, você se inscreva lá, tá? E eu tava conversando com o Hernani e tal, e infelizmente ele achou assim que não deu certo, sabe? Que ele achou que eu faltei muito com respeito aos ouvintes que são Jorge. Ele falou, não, você não pode... O Hernani mandou assim pra mim, cara, não, você não pode tratar os Jorges assim dessa maneira e tal. Você tem que ser um cara mais amoroso, você tem que ser um cara mais correto, você tem que ser um cara mais certo. E infelizmente a gente não vai poder renovar contigo o contrato aí do Nova Vertente. E eu apelei, né? Falei assim pro... Fui falar lá com o Ratão. E o Ratão virou assim pra mim e falou assim, não, mas é que no caso, Homero, até achei que tu se esforçou e tal pra trazer um programa diferenciado aqui pros ouvintes, tá? Mas você não quis o suficiente, então você tá sendo desligado, você pode passar lá no RH da empresa, né? Que eles contrataram uma mulher lá do Recursos Humanos, né? Pra lidar com a gente. E eu tô sendo desligado aqui do Nova Vertente Produções, infelizmente, tá? Então não vai ter mais a série, tá? O que é uma pena, né, cara? Eu tinha 3 ouvintes só, né, que me escutam, né? O primeiro é o Hernani Carreira, né? Que me deu a oportunidade. O segundo é o Daileon, Gigante Guerreiro, que tava até para patrocinar o programa e até agradeço, muito obrigado. E a minha mãe, né? De resto, cara, ninguém se importa, entendeu? Ninguém escuta até o final os programas, eu vejo lá nos analíticos, tá? E o Hernani me disse que não vai dar certo mais e que eu vou ter que cancelar e o programa não tá bom, tá bom? Tá bom? O programa não tá bom, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero aí que eu tenha passado aí como esse era o último episódio, um mês de teste, né? Esse é o 4º episódio e infelizmente o contrato com o Hernani não foi renovado. E agora é isso, né?
Mas é isso, espero que o que eu falei pra ti tenha sido útil, tá bom? Um abraço também pro Daileon, Gigante Guerreiro, eu ia mencionar ele no começo, mas eu esqueci, tá? Mas como ele é um cara que escuta até o final, ele vai ouvir, tá bom? Infelizmente a gente teve que cancelar a série, não vai ter mais, foi só esses 4 episódios, tá? Inclusive esse cara ia patrocinar, o Hernani pegou e sumiu com o dinheiro do cara, não sei como é que ele vai fazer pra recuperar o dinheiro. Mas é isso, pessoal. Um abraço a todos aí. Fiquem bem aí e até mais.